pastor Cristiano também, orar por nós, nos abençoar. Livro de Daniel, abra sua Bíblia aí, livro de Daniel. Prometo ser breve, tá, gente? Para a gente poder ceiar e procurar terminar no horário. Livro de Daniel, capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Versículo 1. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Pare um pouquinho aqui. Daniel, um profeta do Senhor, né, doutor? Foi um dos exilados. O período que os israelitas passaram exilados de 70 anos por causa da desobediência a Deus, da desobediência às leis, à palavra. Daniel, ele começa a se distinguir quando ninguém o conhecia, pois lá no capítulo 10, quando o arcanjo o visita a mando de Deus, o arcanjo fala com ele assim: Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a se humilhar e a compreender perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Daniel capítulo 10, versículo 3. Então Deus começa a te olhar quando ninguém te olha, quando ninguém te vê. Parece que nós somos, né, doutor, uma voz invisível, mas Deus já via Daniel. O povo foi exilado pela desobediência. Nabucodonosor, rei da Babilônia, trouxe os judeus para a Babilônia, e Daniel começa a se destacar. O rei separa jovens, e Daniel era um desses jovens, e por ele ali ter o Espírito do Senhor sobre a vida dele, ele começa a fazer a diferença. Ele passa pelo reinado de Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor cai no poder, e depois entra o rei Dario, o rei dos medos. E Dario está formando o reinado, ele está formando o governo, ele está formando ali os líderes da nação. Por isso eu quis trazer a doutora Patrícia aqui. Eu não, quem sou eu, né, doutora? Que se Deus não quisesse que a senhora estivesse aqui, não estaria. Mas como Ele quer, por Ele, que a doutora está aqui. Quando eu falei com o obreiro, o Espírito Santo pôs no coração da doutora Patrícia Alonso estar aqui, e os nossos irmãos da Igreja Universal em Cristo, das igrejas também. Então Dario estava formando o comando do seu governo, e ele escolheu 120 presidentes, 120 governadores. 3 seriam acima deles, e desses 3 que seriam acima, que dariam ordens, delegariam funções por 120, esses 3 responderiam para o rei Dario, e Daniel era um deles. Ele sendo um estrangeiro, como era já na Babilônia, agora também já
no reinado de Dario, o rei Medo-Persa, né, doutor? Foi Medo-Persa ele, né? Depois entrou Ciro. Ele atinge 3 reinos por causa da sua conduta com Deus. Os reis tinham prazer de ter Daniel no comando, porque ele era fiel, ele era temente a Deus, ele era obediente aos seus líderes. E nós, como igreja, nós precisamos entender isso. Será que a gente tem que ficar alienado de tudo? E as eleições estão chegando? E aí? Você conhece a pessoa que você vai dar o crédito? Você conhece essa pessoa que ela vai fazer? Por que os reis queriam Daniel? Porque Daniel era diferenciado, temor a Deus. Então é isso que a igreja precisa entender, que a igreja precisa crer que Deus vai colocar pessoas dele no governo, mas nós, como cidadãos, precisamos conhecer essas pessoas. Amém? Então, como nossa irmã em Cristo, a doutora Patrícia já falou da luta dela, cabe a você, a mim, discernir agora. Amém? 15 dias está aí, que tenhamos discernimento. O que me chama a atenção é que rei Nabucodonosor, o homem que também Deus usou para que acontecesse o exílio na Babilônia, dos judeus na Babilônia, ele quis Daniel, Dario quis Daniel, Ciro quis Daniel. O que Daniel tinha que esses 3 reis queriam? Porque era um homem de oração, um homem obediente a Deus, um homem que tinha temor, e tudo que ele fazia, a Bíblia nos conta que ele tinha um espírito de excelência. Espírito de excelência. Ele fazia tudo com a maior excelência possível. E por causa disso ele incomodou os outros 120. Porque quem é de Deus, doutora, incomoda quem quer derrubar os que são de Deus. E aí foi feita uma conspiração no poder. Será que a gente não vê isso nos dias de hoje? Vê muito. A própria doutora já contou aí algumas coisas. Eles foram falar com o rei, nós vamos ler daqui a pouquinho, para que o rei fizesse um decreto contra a oração. E se a gente não tomar cuidado, daqui a pouco, nem orar nós vamos poder mais. Será que se a gente não ter sabedoria agora, as nossas igrejas vão estar de portas abertas? Será que nós vamos ter liberdade de entrar na igreja e adorar a Deus e ninguém virá nos prender por pregar o Evangelho? Depende de nós. Depende de nós. Deus faz a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte e temos que ter sabedoria agora. Está chegando. Olha o que eles fizeram. Versículo 4. Já li, mas eu quero repetir. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Daniel tinha conduta. Esse tipo de pessoas que nós, como igreja, temos que querer. Pessoas de conduta. Amém? Os irmãos estão entendendo, né? Eu não posso falar tudo aqui não, senão a lei é contra mim. Eu fui instruído. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, então? Estão entendendo? Fizeram um complô. Vamos calar Daniel. Esse homem está nos incomodando aqui no governo. Esse homem está nos incomodando. Os outros 120, olha o que eles fizeram. Versículo 6. Então esses príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei,
seja lançado na cova dos leões. Olha a lei que eles propuseram para o rei Dario. Rei, vamos fazer o seguinte: durante 30 dias, assina o decreto aí, rei, que ninguém pode mais orar ao seu Deus, ninguém pode falar com homem nenhum, a não ser o Senhor. Eles quiseram exaltar o rei Dario e conseguiram, com o papinho deles, aquela conversinha fiadinha, que a gente sabe que existe isso também, né, doutor? E muito, preste atenção, gente. Convenceram o rei, porque eles sabiam que Daniel era um homem de oração. Daniel não parava de orar. E é isso que o inimigo quer: parar a nossa vida com Deus, parar a nossa oração. Ele quer quebrar a nossa comunhão. Então, se ele puder fazer leis que parem a igreja, ele estará satisfeito. E nós temos que lutar para que isso não aconteça. Eu imagino Daniel aqui. Lembra que ele tinha alguns homens junto com ele, Sadraque, Mesaque, Abednego? Mas eles acabaram, esses 120, convencendo o rei de fazer esse decreto. E o rei fez. Olha o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura já estava assinada, entrou em casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então, quando uma lei contra a igreja, contra o povo de Deus é feita, né, doutor? Olha aí, não tinha revogação da lei, não se podia revogar. E o próprio rei ficou de mãos atadas, porque ele assinou. Naquela época punha-se o anel como selo do rei, e o mesmo rei, amando um dos seus 3 maiores, que era Daniel, ele não podia fazer nada. Então, se a gente não souber o que façamos agora, o que vamos fazer agora, nesse mês de novembro, nós vamos ficar de mãos atadas. E depois não adianta chorar. Se a gente não tem esse entendimento, a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer como igreja. Precisamos entender que o cristão, ele tem que conhecer de tudo, tem que conhecer também de governo, de leis. Nós seremos surpreendidos, como Daniel foi. E olha que Daniel tinha muito conhecimento, mas ele estava com pouca força. Ele tinha autoridade, tinha comando, mas ele estava. Cadê os companheiros de Daniel? No governo não tinha. Só tinha Daniel, que era do Senhor. Dos 120, que 3 desses estariam acima, só Daniel era do Senhor. Os outros eram tudo ímpios, não tinham temor a Deus. Eles queriam acabar com a pele de Daniel. Está entendendo? Como a gente tem que proceder agora? Está entendendo? Nós temos que saber quem vai entrar, porque senão o que aconteceu com Daniel, todo mundo conhece a história. Ele foi parar na cova dos leões. Um homem de Deus, um servo, um homem de oração, mas que também entrou na... Vamos falar isso, doutor? Desobediência civil. Ele entrou na obediência civil. Desobediência civil. Não posso falar outra coisa. Entendeu? Porque ele entendeu que ele, como homem de Deus, precisava atuar nessa área, na desobediência civil. Nós não podemos nos anular, porque nós conhecemos a história. Mas pastor, Deus tirou Daniel de lá, Deus guardou. Mas nós vamos fazer a nossa parte? E aí? Nós vamos deixar acontecer o que tiver que acontecer, depois vamos chorar o leite derramado? Nós como igreja, nós como servos, como homens e mulheres, a semelhança
aliança do Senhor, nós não podemos entender essas coisas e nos aprofundarmos nisso, porque nós já temos um caso bíblico aqui do que aconteceu quando o governo governava sem temor a Deus. Só Daniel era do Senhor. Continuando, versículo 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Sabe o que eu entendo aqui? O decreto já estava assinado, o rei foi tentar fazer alguma coisa para revogar aquilo, mas não tinha jeito, porque já estava assinado. Então, gente, depois que for assinado coisas contra a igreja, não adianta a gente dizer: vamos trabalhar para revogar. Vamos orar. Vamos orar, né, doutora? Quando o povo parou na frente do Mar Vermelho e Moisés à frente, quando o povo estava saindo do Egito, o povo começou a orar, clamar. Deus falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Não é mais agora tempo de orar, mas é para orar em todo tempo, né? Mas naquele momento não era. Diga ao povo que marche. Ele falou: e o que você tem na mão, Moisés? Você está esperando o quê? Estenda o cajado. E quando ele estendeu o cajado, o Mar Vermelho secou. Mas ele tinha que estender o cajado. O cajado representa autoridade. Nós vamos ter autoridade agora. E o que nós vamos fazer com a nossa autoridade? Nós vamos pôr numa sacola e vamos jogar no lixo? Quem está entendendo? Diga para Deus. Eu não posso falar tudo. É difícil. É difícil. Que eu queria falar abertamente. Então você está entendendo o que vai acontecer na nossa nação? Dos 120, 119 eram contra. E eles conseguiram convencer o rei de assinar um decreto, porque eles sabiam que Daniel não ia parar a oração. Porque um homem de Deus, uma mulher de Deus, né, doutora? Ainda que sejam assinados decretos assim, nós vamos ficar na palavra. Amém. Nós vamos ficar em cima da palavra, ainda que sejamos, como foi falado ontem no evento, mortos. Nós precisamos ficar na palavra e não negar a Cristo, mesmo que futuramente pudesse acontecer isso. Mas nós temos que trabalhar para que isso não aconteça. Quem está me entendendo? Você tem que exercer o seu direito. Você tem que saber o que você vai fazer agora. Nós precisamos saber. É isso que nós estamos aprendendo. Está entendendo? Não desperdice, não. O rei trabalhou para salvar o decreto, mas não teve jeito. Já estava assinado em lei, né, doutora? Tem que ser cumprido. Obedecido. Tem que ser obedecido. E o rei, mesmo não querendo aquilo, olha, acompanha comigo. Versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Sabe por quê, gente? O rei falou isso porque agora, publicamente, no mundo natural, não havia mais nada que podia ser feito. Quem está entendendo? Depois que assinou, já era. Já era. Você está entendendo aonde nós precisamos entrar? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Gente, nós precisamos participar disso. E aí o rei trabalhou, mas você vê que não teve jeito. O rei falou: não tem jeito, vem, Daniel. O que sobrou para o rei falar para Daniel? Teu Deus que você serve vai te livrar. Lógico que nós temos que confiar em Deus. Lógico que Deus vai agir. Mas espera aí, nós não vamos fazer a nossa parte? Nós não vamos exercer a nossa cidadania? Nós vamos abrir mão dos nossos direitos? Ou tanto fez, tanto faz? Porque não tinha mais o que fazer agora. E se a gente não tomar cuidado, vai chegar nesse ponto. Vai chegar uma hora que não vai ter mais o que fazer. Como o bispo falou para nós ontem lá. Na França, na Suíça, os locais onde ele morou, não se pode evangelizar. Na França, se evangelizar, se você for evangelizando, 12 horas de detenção. Se você entregar só um folhetinho: Jesus te ama, 12 horas se você for pego. Nós vamos deixar o Brasil se tornar isso? Nós não queremos ter a liberdade de vir para as nossas igrejas, ouvir a palavra de Deus, receber a força que nós recebemos do Senhor, porque nós somos negligentes? Porque
porque a negligência será nossa. E seremos culpados diante do Senhor. Aí que está o problema. O rei não podia fazer mais nada. Eu imagino a tristeza. Eu mesmo assinei isso. E agora, o que podia fazer, doutora? Doutora Lourdes, nada. Nem se cumpre, nem se obedece. Se obedece, né? Obedece. Não tem o que fazer. Ah, mas nós sabemos o que Deus fez. Mas e aí? E antes, nós vamos fazer o quê? Ah, deixa na mão de Deus. Se acontecer isso no Brasil, Deus salva o Brasil. Não, senhor. Deus salva o Brasil sempre. Mas e nós? E nós, como cidadãos brasileiros, o que nós estamos fazendo? Olha que exemplo dentro da palavra. Vamos continuar? Paramos no 16. E foi trazida uma pedra, 17, e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Só até aqui. O rei agora falou assim. O rei não era judeu, né? Interessante que ele não era judeu, né, doutora? Ele era um rei medo-persa. Mas ele foi fazer o que ele aprendeu com Daniel. Ele entrou em oração. E também ele foi jejuar. Porque era só isso agora que poderia salvar. Na lei do homem não tinha mais o que fazer. Então nós precisamos entender que nós não podemos deixar o nosso país chegar nesse ponto. Ah, só Deus agora. Não, porque Deus nos deu inteligência, Deus nos deu sabedoria, Deus nos capacitou. Então nós temos que saber o que nós vamos fazer agora. Porque depois só vai sobrar o espiritual. Ah, mas é muito espiritual, mas no natural nós precisamos agir. Precisamos fazer alguma coisa. O rei entendeu que humanamente, pela lei, não haveria mais nada o que pudesse ser feito. Então ele foi orar e jejuar. Nós temos feito isso. Antes de orar e jejuar, ou junto com orar e jejuar, ou também com oração e jejum, nós precisamos exercer os nossos direitos. Quem está entendendo? Amém? Nós precisamos saber quem vai governar o nosso país. Isso pode? Amém. Pode falar isso? Amém. Quem vai governar os estados, municípios, a gente precisa saber. E aí? Você está entendendo o poder que você tem na sua mão? A força que você tem de escolher? O livre-arbítrio que Deus nos dá, da gente poder escolher. Esse livre-arbítrio está sobre nós. E nós precisamos exercer isso aí. Não tinha o que fazer. O rei foi orar e jejuar. E a gente já sabe a história. Que ali Deus livrou Daniel da cova dos leões. E depois aqueles homens foram desonrados e Daniel foi honrado. Tudo isso a gente já sabe, a gente está cansado de ouvir isso na igreja. Mas aí houve a reviravolta. Deus mudou tudo, mas o que eu penso é o seguinte: tudo bem, Deus permitiu acontecer isso? Sim, Deus tinha um plano na vida de Daniel. Mas Daniel não estava na sua nação. Daniel estava numa nação estrangeira, onde eram outras leis. E ali foi feito um decreto que ele não podia fazer nada. Mas aqui nós podemos. Mas, é a nossa terra. É a nossa terra. Olha que lindo. Aqui é a nossa terra. Então, nós precisamos fazer. Nós precisamos ter esse entendimento, igreja. Aqui é nosso país, a nossa terra. Vamos cuidar disso. Para que aqui não se torne como na França, como na Suíça. Ou se a gente fala outros países tão fechados, que daqui a pouco você não pode adorar. Você não pode exercer a sua fé cristã. Daqui a pouco você não pode falar de Jesus. Daqui a pouco nós não vamos poder evangelizar se a gente deixar. E nós vamos pagar o preço, sim. Ah, mas não, pastor, mas nossos filhos vão pagar o preço. As gerações que virão depois vão pagar o preço. Então agora nós temos que exercer a nossa autoridade. É agora, não é amanhã, não é ano que vem, não é daqui 2 anos. É agora. Quem está entendendo? Daniel foi para as covas. Lógico, Deus trabalhou, Deus agiu. Mas aqui
vai precisar acontecer isso, como a doutora falou, se é a nossa terra, o nosso povo, nós somos o povo daqui, somos nós que temos que se empenhar, somos nós que temos que entender e tirar essa coisa que a igreja tem. Crente não mexe com isso. Isso pode? Não, pode. Estou perguntando, crente não pode entender de política. Tem que entender. Você tem que procurar saber, para a gente depois não cair na armadilha que a gente mesmo armou para nós. Porque, olha lá o que a doutora falou. Gente, Daniel foi salvo. Deus o salvou. Deus mandou o anjo. Se a gente errar, será que nós seremos salvos? A salvação espiritual, amém. Eu creio na salvação. Se Jesus voltar hoje, nós temos que crer que estamos salvos. Mas é aqui na terra. Se acontecer o que aconteceu lá no Império Medo-Persa, se forem feitos esses decretos, para onde nós vamos correr? Se nós não temos pessoas de Deus lá. Está entendendo? Iremos para as covas dos leões? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí que está. Vocês estão entendendo aonde está afunilando? E a gente precisa, como igreja, se levantar. A gente precisa agir. Amém? A gente precisa lutar pelo um bem maior. Não vir para a igreja. Eu venho buscar a minha bênção da minha família. Amém. Mas é a nossa nação e o nosso povo. E as mulheres que estão sofrendo abuso sexual. As mulheres que estão apanhando. As crianças que estão sendo abusadas por pedófilos. Nós vamos cruzar os nossos braços? Ah, não é na minha casa. Não é na minha família. Não conheço ninguém da minha família. Está entendendo? Quem está entendendo? Olha a força que nós temos. Nós conhecemos a história, já vou encerrar. Deus livrou Daniel. Mas olha a mudança. Agora eu quero falar com você a mudança. Depois que aconteceu tudo que Deus livrou, é isso que a gente precisa. De gente assim, ó. 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gentes de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até o fim. Ele livra, Ele salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém, Jesus. Olha o último agora, olha o último agora. E este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém. Glória a Deus. Olha a diferença do segundo decreto. Era o reconhecimento que o Deus de Daniel é vivo. É isso que nós precisamos na nossa nação. A nossa nação, as nossas leis têm que ser voltadas para isso. Amém, Jesus. Quem está entendendo? Amém. A nossa Constituição tem que ter isso. E como é difícil mudar, né? A Constituição por isso é difícil. Mas nós temos que entender isso que foi falado isso. Hoje nós temos poder para escolher. Está sobre nós esse poder, o direito de exercer. O rei fez um decreto que agora todo mundo tinha que respeitar. É isso que nós precisamos. A igreja precisa ser respeitada, porque ninguém faz um trabalho social tão maravilhoso como a igreja faz. Espiritual, emocional, social. Olha o trabalho da Unigrejas, que lindo. Que lindo isso. É triste saber que, me desculpa falar, triste saber que muitos líderes não entendem isso e não participam disso. É triste saber, porque se fecham no seu ministério, e aqui nós vamos vivendo, mas sozinhos nós não fazemos nada. Olha o que aconteceu com Daniel. Ele estava sozinho no governo. O que ele pôde fazer? Humanamente falando, na lei, o que ele pôde fazer? Nada, porque o decreto já estava assinado. E é isso que acontece. A maioria vai convencendo, faz isso, faz aquilo, né, doutora? Nos âmbitos por aí, né? Vai convencendo, vai se ganhando força. Quando vai ver, tem coisa que está sendo assinada que a gente nem sabe. Que os nossos filhos vão pagar o preço. Se você quer que o seu filho tenha liberdade, como a gente tem, de vir
vir à igreja, sair, a porta está levantada, ninguém pode entrar aqui e prender a gente, mas isso a gente não sabe até quando, doutor. Quem está entendendo? Amém. Então vamos exercer o direito. Desobediência civil, né, doutor? Vamos exercer. Não, só vai sobrar desobediência civil. Isso só vai sobrar. Se fizerem leis que injustas, aí só vai ter que desobediência civil. Aí, é isso que vai ter. Porque a gente vai obedecer a Deus. Nós não vamos obedecer às leis dos homens. Porque toda lei que for contra a palavra, o cristão não vai poder obedecer, vai? Não vou poder obedecer. Então, nós pastores poderemos ser presos. Sim, sim. Poderemos ser presos, como já está sendo preso alguns pastores. O bispo lá falou de um pastor que na pandemia de uma igreja, os policiais invadiram a igreja, não estava tendo culto, eles estavam limpando a igreja, pegaram o pastor e levaram o pastor preso. Não, vocês estão cultuando, não pode por causa da pandemia. Prenderam o pastor. Olha o que está acontecendo. Então a gente tem que, gente, exercer a nossa autoridade como cidadão desse país. Como a doutora falou, é a nossa terra. É a nossa terra. Aqui é a nossa terra. Daniel estava de mãos atadas. Ele estava em outra terra, ele era estrangeiro, mas nós não. Nós somos cidadãos, nascidos aqui, natural daqui. Não é isso, doutora? Temos esse direito. Nós não podemos esperar acontecer isso para que sejam feitos novos decretos. Nós temos que trabalhar agora para que os decretos de agora favoreçam a nossa liberdade de fé. Foi o que Martinho Lutero lutou, não foi, doutor? A reforma da igreja. A igreja estava numa manipulação. O Estado manipulava a igreja. Quem está entendendo? Nós vamos deixar voltar isso? O Estado vai manipular a igreja? Lutero, em 1517, lutou para que isso acontecesse. Na época, o seu líder não entendeu, né, doutor? Ele teve que agir de outro jeito. Lutou tanto. Interessante que o período negro que a doutora falou ali, doutora, 2 semanas atrás nós tínhamos estudado isso aqui na igreja. Que do ano 538 a 1798 depois de Cristo foi um período de perseguição religiosa contra a igreja. A igreja estava de mãos atadas, a igreja não podia fazer nada. Nós vamos voltar a esse tempo de 538 a 1798, o período de trevas da igreja. Se a gente agora não souber o que vamos fazer, pode voltar um período ruim na igreja. E aí Lutero busca por isso, né, doutora? E vem a reforma protestante. Homens que foram nossos pais na fé morreram para que nós tivéssemos essa liberdade hoje de poder adorar, de poder falar de Jesus. Nós vamos perder isso? Nós vamos perder isso? Porque a gente foi negligente? Porque a gente não exerceu o direito? A culpa será nossa. A culpa será nossa. E aí, interessante que Lutero luta por isso, Calvino e outros mais, né, doutora? E a reforma acontece. Aí começa, interessante que eu fui buscar isso, doutora. Quando termina o período de trevas da igreja, que foram 1260 anos que a igreja se calou. 1260 anos a igreja perdeu a sua voz. A igreja não pode perder a voz que ela tem, a sua voz, a minha voz, a voz da palavra de Deus. Ela precisa continuar na nossa nação. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. E aí termina o período negro da história da igreja. Interessante. Aí pela luta de Lutero, de Calvino, né? Passou, depois teve essa decadência da igreja, que começou em 1517. Nós estamos falando que até 1798 foi o período de trevas da igreja. Então ele plantou lá para depois disso começar a acontecer algumas coisas. E eu marquei alguns dados para você. Depois que termina esse período de perseguição, em 1804 é fundada a Sociedade Britânica Bíblica. Em 1812 a Sociedade Bíblica Russa é fundada. Em 1813 é fundada a Sociedade Bíblica Alemã. Em 1816 a Sociedade Bíblica Americana. Em 1822 a Sociedade Bíblica de Paris. Em 1834 a Basileia da Suíça forma a sua Sociedade Bíblica. E a de Berlim em 1845. Porque aí a igreja retoma sua força de ser
sal da terra e luz do mundo. E essa força nós precisamos continuar exercendo como cidadãos. Nós precisamos exercer tudo que a doutora Patrícia falou para nós aqui. A gente precisa entender o que o bispo Eduardo Bravo está passando. Nós precisamos entender, a doutora Patrícia Alonso. Nós precisamos entender isso como igreja. Pastor, tudo que você está falando tem nada a ver com Santa Ceia. Tem gente que está pensando nisso. Talvez essa seja a última. Talvez essa seja a última. Será que nós vamos poder ceiar? Será que nós vamos poder exercer a nossa fé, a liberdade de fé, tanto que Martinho Lutero lutou, completou um monte, 503 anos da Reforma Protestante. Olha o período negro da história da igreja, 1260 anos. Aí depois a igreja ganha força com as sociedades bíblicas, mas o inimigo está sempre, vou derrubar. E aí, que interessante, forma a Sociedade Bíblica de Paris em 1822. Só que agora, em 2020, você não pode evangelizar na França. Quem está entendendo? O berço da reforma. Olha aí quantas sociedades bíblicas foram formadas, e se a gente não agir hoje, tudo vai por água abaixo. A perseguição religiosa ainda continua, e muitas das vezes, me perdoa que eu vou falar, vencido. Então a gente precisa agir, a gente precisa saber o que vamos fazer agora. Nós precisamos, porque como a doutora falou, pode ser a última ceia. Mas se acontecer isso, eu exerço minha fé em casa. Nós vamos voltar ao tempo depois da igreja primitiva, que se reunia escondida debaixo da terra, porque ela não podia fazer um culto público, porque os cristãos eram queimados em praça pública, eles eram degolados com a espada. Foi isso que aconteceu com os nossos pais da fé, os nossos antigos da fé. Pastor, mas agora o que acontece? Nós estamos no mundo moderno. Não, se a gente não exercer, se a gente não fazer valer a nossa força, tudo que foi lutado por Lutero, Calvino, os antigos da fé, lê lá a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, aonde nós vamos depositar agora a nossa fé, porque ainda que continuamos crendo no Senhor, estaremos de mãos atadas, como Daniel estava na cova dos leões, e ele não podia fazer nada a não ser orar e clamar. E assim chegará a esse ponto, se a gente não agir, nós só vamos poder orar, clamar e jejuar. Mas aí, muita coisa já aconteceu. Vamos fazer manter isso. Tudo que os nossos antigos buscaram. Se esses homens estivessem hoje vivos, eles evangelizariam o mundo em uma semana. Em uma semana eles evangelizariam o mundo, eles davam um jeito. Nos países mais fechados eles dariam um jeito de entrar. Como essas igrejas grandes têm entrado. Glória a Deus por essas igrejas. Nunca critique uma igreja. Não. Porque aí nós estamos criticando a obra de Deus. Quem está entendendo? Você entendeu a força que você tem? O que está na sua mão agora? Você entendeu o que está na sua mão agora? O poder de escolha está com nós. Eu termino aqui porque a gente ainda precisa ceiar, mas eu gostaria de falar muito mais, gostaria de ouvir muito mais a doutora. Nós vamos precisar passar pelo que Daniel passou. Olha o que Daniel passou. Tudo bem, mas ele passou isso para ser honrado. Sim, sim, sim. Mas aqui é diferente, aqui é a nossa nação, nosso povo. Amém. Você é brasileiro? Você ama o seu país? Ama a sua nação? Vamos lutar por ela.